Hoje vamos falar sobre tique nervoso. Será que isso é uma mania? Será que é uma doença? O que será que é? Doutor Leandro Telles está com a gente. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Kátia? É uma mania ou é uma doença, um tique nervoso? Então, tem casos em que ele se transforma assim em uma doença. Quando o tique ele é muito complexo, quando ele passa de 1 ano de duração, quando ele atrapalha, ele vira uma doença, um transtorno e às vezes tem que ser tratado. Mas na maioria das vezes, ele é uma coisa passageira e não configura uma doença. Mas tudo começa com uma pequena mania? Quer dizer, eu tenho mania, sei lá, de passar a mão no cabelo e piscar. Daqui a pouco eu estou fazendo isso sem que eu perceba? Às vezes ele vem de uma mania, ou seja, de alguma coisa que tem uma motivação, depois perde essa motivação, vira o tique. Às vezes ele vem como um tique mesmo. Crianças têm mais tiques que adultos e 1 em cada 5 crianças, ou seja, é muito comum, tem tiques em alguma fase da vida. Tique tipo? Geralmente em torno dos 7, 8, 9 anos, piscamento, piscar os olhos, ou fazer uma careta, ou balançar o pescoço, mexer o ombro. Tem tiques que são motores, né, que a pessoa se move, e tem tiques que são vocálicos, fonêmicos, onde a pessoa pode pigarrear ou tossir, assoviar. Às vezes é um tique simples, uma besteirinha, uma caretinha, às vezes ele é mais complexo. A pessoa pode falar palavras inteiras, às vezes até palavrões, ou repetir o que a outra pessoa falou. Fala palavrão? Isso. Isso é uma coisa que configura um dos sintomas de uma síndrome chamada de Tourette. Essa síndrome de Tourette, ela é um tique grave, onde você tem tiques motores e vocais, e às vezes a pessoa tem uma mania de falar, um tique de falar palavras obscenas ou palavrões. Mas isso é numa reunião de negócio e de repente você solta um? Os casos graves, sim. Agora, tem Tourette que não tem esse sintoma. Isso acontece mais ou menos com 20 a 30% dos Tourettes. Tá. Tem pessoas que têm mania também de repetir o que a pessoa falou. Você fala e o finalzinho da sua frase eu vou lá e repito. Ou eu repito a palavra que eu falei, né? Agora há pouco a gente ouviu o Gil Gomes que no finalzinho, tudo, né? Então isso é uma repetição da última palavra que a pessoa falou, né? Então o tique tem várias formas. Tem tiques que são simples, como eu falei, e complexos. Tem motores e vocais. Mas não tem problemas neurológicos que fazem com que a pessoa também passe a ter problemas assim? Tem. Tipo de uma mão que puxa, às vezes lá, o tique é a doença em si. Às vezes o tique, ele é sintoma de outra doença. Então tem outras doenças, por exemplo, uso de drogas, álcool, lesões, traumas cranianos, AVCs, podem dar, além dos sintomas clássicos, o tique. Aqui a gente colocou no nosso plasma... Para a gente entender melhor. Os 2 tipos de tiques que são possíveis. O tique motor, ele pode ser simples ou complexo. Simples, mexer a boca, levantar uma sobrancelha, piscar um olho. Complexo, arremessar o braço, tocar outra pessoa, levar a mão à boca, morder a mão. Foi você que me contou agora em off, tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, ele fazia isso. O que ele fazia? Ele fazia assim, ó. Mas saía barulho? Saía. Mas era interessante. E era isso que... Bom, quem está aqui há bastante tempo conhece ele. Isso que era interessante. Quando ele estava no ar, não acontecia, né, Manolo? Só acontecia quando ele estava fora do ar. Isso é interessante. Então, a primeira coisa, ó. Então, por exemplo, estava ao vivo, numa matéria. Ele segurava. Enquanto ele estava no ar, não acontecia. Quando a gente, por exemplo, fechava na revista, aí a gente ouvia o som do tique dele. Mas aí a gente falava, gente, mas como pode? Se você controla numa hora, como você não controla depois? Isso é uma coisa extremamente importante. O tique é uma manifestação involuntária ou semi-involuntária. Por que isso é importante? Porque as pessoas às vezes ficam assim, para de fazer isso. Sim, ele não consegue parar. Com criança, né? Segura, isso só piora o tique, né? Então o tique ele não é culpa da pessoa, só que ele é semi-involuntário. A gente até colocou aqui no plasma a definição do tique, ó. É algo que é involuntário ou semi-involuntário, ou seja, a pessoa pode segurar um pouquinho. Mas não consegue muito tempo. Mas aquilo fica contendo. Ele no ar deve fazer um esforço tremendo para segurar o tique. Então, mas aí de repente ele escapa. Mas isso causa uma tensão muito grande. Eu não sei se é o caso dele, porque também a gente nunca perguntou, porque também é meio inconveniente você chegar e perguntar para a pessoa, se ela não está falando nada para você, você vai perguntar. Mas no caso de crianças, se a gente tem um filho e a gente percebe que ele tem um tique, e às vezes ele controla, de que forma você vai abordar isso com a criança? Ou leva no médico? Não, tem que abordar com tranquilidade. Que nem eu falei, 20% das crianças vão ter tiques em algum momento. Quase sempre são tiques simples, quase sempre motores e vão passar com o tempo. Dessas crianças, só 20% vão ter tiques que persistem por mais de 1 ano. É igual apelido. Quanto mais você dá enfoque ao tique, pior ele fica. Mas veja só, se agora você... também é difícil você aceitar assim completamente. Mas é meio difícil, por exemplo, se eu tenho um tique de piscar, aí você vai brincar, você não pisca, a primeira coisa que eu faço é piscar. Exatamente. Por isso que inibir o tique não é você ordenando a pessoa pare, é entendendo qual o contexto, ou às vezes até relevando. Com criança é muito comum, quando a criança é levada ao médico, falar assim, olha, vamos esperar um tempinho, deixar passar,
deixa ela ficar tranquila, a não ser em tiques que são muito complicados. Tem tique que deixa a criança socialmente com muita dificuldade. Nesses tiques, eu acho que não adianta ficar esperando também passar. Ah, não, porque aí vai colocar numa situação constrangedora. Se a criança, por exemplo, fala palavras ou faz tiques muito grosseiros, aí eu acho fundamental que, mesmo que não passe por um ano, levar num neuropediatra. Sim, para ver se é algum problema, né? Psicólogo. Eu acho que depende da intensidade, do efeito na vida da pessoa e na duração. Olha lá, involuntário, ele é abrupto, então ele vem de repente, vem como do nada. Do nada, às vezes no meio da frase. Acho que a Paloma, a contra-regra aqui do programa, me contou uma, não sei se é vizinha. Você está entregando a gente coisa desagradável? Olha o nosso tique agora. Ela contou uma música que ela conhecia, que ela falava e assoviava no meio da frase. Assim. Isso. Falava e assoviava e falava. É como se falasse, eu estou olhando. Exatamente. Isso é um tique raro, é um tique vocálico, e isso, imagina, complica bastante. Deixa a pessoa constrangedora. Constrangida. Uma situação constrangedora, né? Então, ele é abrupto e ele é intrusivo, ele parasita o movimento normal da pessoa. Sim, porque você fica sempre atento, tem que ficar esperta para não assoviar, tem que ficar esperto para não assoviar. Quando você relaxa, você assovia. Exatamente. Pronto. Então, o tique é exatamente isso, a pessoa faz uma contenção, mas aí a palavra vem na boca, ou o gesto vem prontinho. E se ele não fizer, ele não alivia aquela tensão. Tique é diferente de mania. É diferente. Mania, eu tenho mania de fazer tal coisa. Geralmente a mania, no sentido leigo da palavra, é algo que tem alguma coisa proposital. Por exemplo, eu tenho mania de ficar mexendo no anel. Eu troco de um dedo, troco para o outro. Eu acho que eu não consigo ficar parado. Daqui a pouco eu passo para outra mão, mas isso é mania. Isso é uma mania, isso é um hábito que você pegou. Agora, lógico que isso também funciona para aliviar algum momento que você está um pouco mais tensa. A gente tem isso muito comum na nossa vida. Então tem gente que gosta de mexer no cabelo, que gosta de ficar cortando pontinha do cabelo, ou que rói unha. Isso pode ser um hábito, uma mania, mas pode virar um leve tique quando realmente acontece de forma muito intensa. Sem utilidade, é o que a gente falou, né? Não tem função, não tem ritmo, não é um tremor, nada. E piora quando a pessoa está estressada e desaparece quando a pessoa dorme. Isso é uma característica do quando dorme não faz isso, né? Quando dorme não faz, suprime. Se continuar no sono, olha, vamos observar que pode não ser um tique. Pode ser uma crise epilética, pode ser alguma outra coisa. Ou um transtorno neurológico, ou outro transtorno neurológico orgânico. Então, agora, por exemplo, se eu tenho tique de ficar, sei lá, piscando com o olho só. Quando eu vou dormir, se eu continuo piscando, então é um problema neurológico. Exatamente. Não quando você vai dormir, quando você está dormindo já, dormindo, se eu te olhar, você não vai estar piscando o olho. E no estresse piora. E aí que vem o principal problema de quem tem tique. Quando a pessoa está numa entrevista de emprego, por exemplo, quando a pessoa está sendo observada, aí o tique, ela toma conta da pessoa. Então a força que ela faz para conter o tique, às vezes tira a atenção, baixa a performance social. Então é muito complicado. Os tipos, então, motor e vocal. Tem pessoas que têm só vocal, só motor. E outras têm os dois. Quem tem os dois está em risco de ter aquela síndrome que eu falei, Tourette. De Tourette. Então, 1% da população tem essa síndrome, tiques motores e vocais, geralmente na infância. E essas pessoas podem ter formas mais persistentes. Então, algumas dessas, em torno de 1/3, podem ter, inclusive, na vida adulta. Mas não ficar só na infância. Quem tem tique motor e vocal pode ter um toque? Pode ter toque. Isso é legal também, ó. Quem tem tique motor e vocal, 50% das vezes tem o transtorno obsessivo compulsivo. Vem um pensamento intrusivo e a pessoa desenvolve um comportamento ritualístico, que pode ser tipo, não posso pisar nessa linha, porque senão alguma coisa de errado vai acontecer. Aí você tem que pular a linha. Exatamente. Igual no filme. Igual nos filmes, tem vários filmes que abordam o toque. Aquele Melhor Impossível. Melhor Impossível. E aí, a natureza do toque e do tique, para alguns especialistas, é a mesma. No caso do tique, vem uma tensão menos estruturada e o tique vem aliviar essa tensão. Gente, isso não quer dizer que você que está assistindo a gente que sabe que tem um tique, você vai ficar preocupada que vai ter um toque agora, né? Porque às vezes acontece. Você começa a se identificar em alguma coisa e fala assim, agora tudo está perdido. E não o interessante é imaginar que as duas doenças podem estar juntas. Mas não necessariamente. Outra coisa que acontece muito comum junto com o tique é a ansiedade, distúrbios de sono e também distúrbios de atenção, concentração, aprendizado. Então, se a criança estiver indo mal na escola e tiver tiques, é também outro indício para levar para buscar ajuda médica. Porque às vezes são crianças mais impulsivas ou crianças mais desatentas. Então, o tique ele se associa a essas outras doenças. Déficit de atenção, distúrbios de sono, ansiedade e você bem lembrou o toque. Então ele pode ser simples, complexo, transitório, menos de 1 ano, versus crônico, acima de 1 ano, doenças associadas, acabamos de falar, e ele vai se tornar um transtorno quando tiver impacto
na qualidade de vida. Limita a vida, né? Tudo que impactar na vida da pessoa, ele é chamado de transtorno ou doença. Agora, você falou dos tratamentos. Como é um tratamento para isso? O tratamento depende de várias coisas. Então, em casos mais sérios, mais graves, existe medicamento, remédio. Mas medicamento vai fazer eu parar de ter aquele... Então, em casos graves, sim. Para tiques persistentes, tiques graves, tem medicamentos que agem na dopamina, uma substância no cérebro. Mas você não vai ficar meio dopadão, meio chapado? Então, às vezes tem efeitos colaterais, como ganho de peso, pode ficar um pouco lentificado, só que tem casos que isso ainda assim vale a pena. Agora, isso é a minoria. A maioria dos casos a gente consegue primeiro, orientando a família de que aquilo é involuntário e que pode ser normal, orientando a escola e a sociedade. Que a pessoa não faz para irritar os outros. Que a pessoa não faz para irritar, que a pessoa não tem problema mental de nenhuma natureza, que aquilo simplesmente é um ato motor sem nenhuma... não muda nada de quem é a pessoa. Então, se a gente conseguir trabalhar o estresse na escola, o estresse em casa, a aceitação da pessoa, você já vai estar tratando já o tique. Atividade física, tem uma terapia que é interessante, terapia cognitivo-comportamental, onde a terapeuta ensina o paciente a entender o impulso que leva o tique e não manifestar o tique. Ou migrar o tique para um outro lugar. Por exemplo, eu tenho um tique de levantar o braço. Então, peraí que eu venho e você me conta, você só de migrar o tique. Vai lá. Então, como que eu posso migrar esse tique, doutor Leandro? Essa é uma coisa interessante. Então, voltando, a gente está falando das técnicas não medicamentosas, sem ser o remédio, né? Porque às vezes o remédio é forte demais para o quadro. Ou a pessoa não quer. Então, a gente tem a terapia cognitivo-comportamental. Tentar lidar com aquela tensão que surge prévia ao tique, tentar canalizar isso para outra coisa. Então, às vezes a pessoa tem um tique, por exemplo, de levantar o ombro ou de fazer uma careta. Isso é muito aparente. Então, aí a terapeuta pode fazê-lo, por exemplo, ao invés de levantar, abaixar um pouquinho o ombro, ou trocar para uma contração abdominal, ou contrair os dedos do pé. Ou seja, está tensa, contrai o dedo do pé. Isso é inaparente. Isso sai do seu rosto... E passa para um lugar estranho. Passa para um lugar. Isso não é fácil. Mas, treino, criança tem uns tiques bonitinhos, gente. Olha que fofinho. Isso aqui são tiques da internet. Nem sei se são tiques, são fotos, mas simulariam, né? Aqui, olha, um piscamento. Esse primeiro aqui, né? Um piscamento de um olho aqui só. Um coelhinho. Aqui um coelhinho. Um franzir, né? De nariz e de boca. Aqui, olha, já um jovem levantando uma sobrancelha. Então, isso pode ser uma expressão, mas pode ser um tique se vier realmente intrusivamente. Aqui um biquinho, outra piscadinha, aqui uma piscada dupla, ó, apertando os olhos. Esses são tiques motores, tiques simples e comuns. Tem tique em qualquer parte do corpo, tem no pé, tem na barriga, tem na mão, mas os mais comuns são esses faciais ou que envolvem ombro e pescoço. Por exemplo, balançar a cabeça. Mas o terapeuta fala para você, toda vez que você for levantar o ombro, se o tique fosse esse, você contrai seu abdômen. Isso funciona? Isso em alguns casos funciona. Então, porque são pessoas que têm a vida normal e devem ter vida normal. Então isso às vezes minimiza numa situação crítica a pessoa não expor, porque a expressão do tique deixa a pessoa mais nervosa e piora. Aqui, ó, outros tiques, ó, morder a boca. Nossa, se você está com raiva, você dá uma mordida que arranca um teco, né? Às vezes machuca esse tique. É melhor. Aqui, olha, o segundo tique de tosse. Tem gente que pigarreia e fica limpando a garganta de tempos em tempos. Mas normalmente isso é fumante, não é? Fumante faz isso, aí não é tique, aí é simplesmente porque tem que limpar mesmo a garganta daquela falta de saúde, poluição, né? Que tá lá. Mas aqui tem gente que faz isso de forma de tique. Ou então fica assim... Isso, essa tossezinha que às vezes irrita, né? Que parece que a pessoa que está querendo ganhar tempo. Ou então estralar a boca, estralar a língua. É comum fazer esse barulho, tem gente que tem esse tique. Aqui, ó, roer a unha, estralar o dedo, levantar o ombro, né? Aqui, ó, tocar uma parte do corpo. Enfiar o dedo no nariz, isso é falta de higiene. Coitadinha da menininha, ela tá colocando aqui na pontinha, a Kátia tá sendo já julguei. Não, a menininha tá aqui num tique, ó. Não, mas tem gente que tem esse tique. Tem. Eu já vi uma moça no ônibus, eu falei, aqui no ar. Gente, ela tirava e jogava dentro da bolsa. Eu falei, pra que ela quer guardar esse negócio? É um tique bem Tava um trânsito. nojento, Eu né? tenho mania de parar no trânsito e ficar olhando o que as pessoas fazem ao meu redor. E eu olhei a mulher, e ela virava, esquecendo que tava na janela do ônibus, e jogava dentro da bolsa. Eu falei, gente, coisa nojenta. É tique, às vezes. É um tique, não sei, vamos ver. Não, pode ser por quê? Porque ela não sacava que tinha gente olhando o tempo inteiro. Não tinha noção de tudo. Então você imagina que ela tinha necessidade psicológica, neurológica de conseguir. Então aqui são exemplos de tiques variados, aqui são tiques simples, mas como eu falei, o tique pode ser mais complexo e grave. Tem tique de latido, de mordida, de tapa, de soco, pode latir. Na síndrome de Tourette, a pessoa pode latir no meio da conversa. Você tá falando e faz... Pode latir, exatamente isso.
Vocês Ai, colocarem, não por exemplo, morri. Senão vai que cai uma praga em mim e eu começo a latir. Isso, na verdade, é uma doença neurológica e isso é muito complicado, muito complicado. Na internet, tem vários vídeos do Tourette, que nem eu falei, 1% da população pode ter essa forma mais Mas grave. peraí, o que acontece nesse 1% da população para que tenha tanta diferença de tiques assim? Então, Por exemplo, nesse caso, o latir é complicado, gente. Complicado. Você está falando, Né? de repente, você late, Você a pode pessoa latir, acha que você está tirando um dar sarro. tapa, falar palavras obscenas. Isso socialmente, a pessoa às vezes não consegue sair na rua. Ah, mas não dá, menino, nem eu sairia. Então, isso, o Tourette, lógico que eu estou falando das formas mais graves. Sim, claro. 1% da população tem o Tourette, geralmente ele é leve, passa na infância, graças a Deus, mas tem formas graves, onde a pessoa tem muito... E esses que a gente dá mais remédio, até tem gente que cogita cirurgia ou estimulação magnética cerebral. Mas isso, gente, é exceção. É exceção. Agora, isso é doença, pode acontecer. Nesse caso, a pessoa tem genética para isso, ela tem alteração neurológica, estrutural, então é uma doença biológica de fundo genético, biológico, é mais Agora, sério. você como mãe, como pai, percebeu que o teu filho está sempre fazendo a mesma coisa, parecer um tique, leva no pediatra e comenta. No pediatra da criança, Não é? ou no neuropediatra, tem Também. preconceito, vou levar, tem que levar. Ou no psiquiatra infantil. Claro. Então, sempre que tiver um tique duradouro, muito esquisito, ou que está incomodando a criança, nota baixa, não quer sair com os amiguinhos. Ou às vezes hora a de buscar criança ajuda. começou para chamar a atenção dos pais, e os pais não perceberam e deram atenção com aquilo, a criança assimilou aquilo como sendo a forma correta, né? Tem gente que passa brigando com a criança anos e anos e anos, como se a criança tivesse alguma culpa por que faz, manifestar uma coisa motora que está além dela. Então tem que tentar entender o sintoma e buscar ajuda. Às vezes é um bate-papo, às vezes é uma psicóloga, Sim, a já psicopedagoga, resolve, né? terapia cognitivo, casos de medicamento, graças a Deus, são casos raros e infrequentes. Olha, mas como o Dr. Leandro Teles é neurologista, acesse o site dele, que lá você também tem umas matérias sobre esse assunto, para você entender. Aqui a gente falou de uma forma mais abrangente, mas lá você pode ver mais detalhado. É o www.leandroteles.com.br. No Facebook, facebook.com/Leandro Teles Neurologista. Neurologista Leandro Teles, lá pode mandar perguntas, sugestões de pautas. Eu quero deixar um outro site, Pode Kátia, deixar. da Associação Brasileira de Tourette, tiques, Legal, POCs, legal. que é www.astoc.org.br. Lá tem informações confiáveis, é uma sociedade séria, e lá também tem indicações de profissionais para crianças que possam precisar de ajuda, psicólogos, terapeutas. Porque muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar, né? Obrigada mais uma vez, viu? Tchau, Boa tarde Kátia. para você, doutor Leandro. Doutor Leandro Teles volta mais vezes ao programa. Qualquer tema que você queira que seja abordado aqui, pode falar.